Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Charles Oliveira, o Charles do Bronx, ele que em março, no começo do mês, enfrenta o Max Holloway na luta principal do UFC 326. E por que eu vou falar dele aqui? Porque saiu uma declaração dele lá no perfil da AG Fight, que foi uma declaração que ele deu para Cassino Beats, onde ele fala dessa luta com Holloway e do comportamento que ele deve ter ali na luta, tal, falando trash talk, enfim, gerou muitos comentários e eu quero falar sobre isso, tá? Se eu vejo sentido no que ele disse ou não. Vamos lá, ele falou isso aqui. Muitas pessoas pensaram que era trash talk ou uma piada, mas não era. Eu sou um lutador de MMA, um lutador completo. Se for a hora de trocar, eu vou trocar. Se for a hora de levar pro chão, eu vou fazer isso. Se ele, Max Holloway, me chamar, eu vou parar na frente dele. Vamos ver quem tem mais poder de fogo. Estou pronto. Então, essa foi a declaração. E o que acontece? Muita gente, né, nos comentários ali nessa postagem, né, tá falando quanto de QI, como apareceu ali, né, muita gente colocando gifs ali, chorando, né? Muita gente ali não gostando dessa declaração, falando de porque quando você fez isso com o Topuria e tal. Então a galera tá, de certa forma, até com medo, né? Porque o Charles tem, querendo ou não, essa questão da absorção de golpe, né? O pessoal não quer ver ele fazendo isso com o Holloway, né? Ele tem a principal arma, o jiu-jitsu, então, apesar de ser bom na trocação, a galera quer a vitória e tal. Só que aqui eu vou ser obrigado a discordar da galera que tá criticando. Pois é, né? O natural seria eu falar o quê? Pô, o Charles tem que usar a melhor arma dele pra ganhar, pra garantir a vitória e tal. Só que aqui, qual que é o ponto? Aqui tem o cinturão BMF em disputa. E esse cinturão é justamente sobre quem é o mais brabo ali, não é quem é o mais inteligente. Então, qual é a diferença? Se fosse uma luta pelo cinturão, da categoria mesmo e tal, aí, pô, você tem que fazer o melhor jogo pra você, o jogo pra você apanhar menos, o jogo pra você sair com a vitória, que é o que importa mais. Só que o cinturão BMF, a graça é o quê? São os caras mais brabo ali, né? Então, o que a galera espera? A galera não espera um antijogo, a galera não espera que um cara queira trocar porrada, aponte no chão, que nem o Holloway faz, e o outro vai lá e abraça, tenta derrubar e tenta finalizar, né? Então, por mais que se trate de uma luta de MMA, e eu entendo isso, a proposta desse cinturão que foi criado é isso, é levar a briga ali, é levar a guerra, levar o cara que é mais sangue no olho, é o cara que, tipo assim, como o Charles falou, você apontou e chamou, se você quer o cinturão BMF, você tem que ir, entendeu? Então, é pra mostrar a brabeza do cara, né? Não a inteligência de luta, não jogar com o livro da regra debaixo do braço, não. A graça do BMF é essa, é você ter culhão de entrar ali e sair na mão mesmo, quem cair, caiu, né? A definição do BMF é aquilo que rolou entre Holloway e Gate no finalzinho da luta, quando o Holloway apontou pro chão e nocauteou o Gate. É aquilo ali, né? O Gate tava disputando o cinturão ali e tal, e ele é um dos BMFs aí, justamente porque, mesmo perdendo a luta ali e numa situação complicada e podendo ser nocauteado, como ele foi, de forma que realmente, pô, foi muito impactante, ele nem pensou, na hora que chamou, ele foi trocar porrada. Então, isso é o que é o BMF, tá? Então, se fosse qualquer outra luta, se fosse o cinturão linear da categoria, eu entenderia, tá? E aí também pode ter um ponto que muita gente vá criticar o Charles no sentido de, pô, mas se ele perder essa luta, ele consequentemente pode se prejudicar no ranking, pode ficar mais longe do próprio cinturão, né, linear, não o BMF, e assim, é verdade. Só que, de novo, ele vai fazer o quê? Ele vai estar lá na luta com o Holloway. Vamos supor que é o que ele falou, o Holloway aponta pro chão. Aí tá valendo o cinturão BMF. Aí o Charles vai olhar, vai fazer um nãozinho e não vai pra cima? Ou só vai olhar e vai ficar na dele? Então, tipo assim, você concorda que aí perde meio que o sentido, né, do tal cinturão BMF, né? Então, o cinturão BMF é isso mesmo. E tem mais coisa ainda, né? Tem um pequeno detalhe. O Charles é um cara que é um lutador que tem ego também. Então, assim, eu aposto que se você que tá assistindo esse vídeo tivesse lutando com alguém e o cara fizesse o que o Holloway faz, de te chamar pra porrada, de apontar pro chão, de falar, chega aí, né, bora, e você, então, veja bem, eu vou tentar te agarrar. Cara, é difícil, entendeu? E o Charles é um cara que tem esse espírito de trocar porrada, é tempo ruim o tempo todo, ele é sangue no olho, mesmo que corra risco, mesmo que perca, ele sempre teve essa postura, né? Mesmo que custe como custou contra o Topuria, né? Então, beleza, contra o Topuria ali, na minha opinião, foi de certa forma um erro, era uma luta muito importante, cinturão, o Topuria é perigoso naquela área, eu entendo tudo isso e acho que aquela realmente foi uma conduta errada. Agora,
na disputa por um cinturão BMF, é muito difícil você falar: "Ah, ele não deve fazer isso". Então, é uma luta aqui que, pra mim pelo menos, tá, o Charles tem essa carta branca, ele tá perdoado, pra mim, tá, se ele for ali e acabar aceitando a trocação franca ali, caso o Holloway aponte para o chão e chame ele pra porrada, porque é o objetivo, desse cinturão, tá. E outra coisa, não tem nada garantido de que se eles forem pra uma trocação franca ali, que quem vai cair necessariamente é o Charles, tá? Porque, vamos lá, primeiro, na minha opinião, o Charles bate mais forte que o Holloway, tá? Ele tem mais punch que o Holloway. Outra coisa, o Holloway não tinha sido nocauteado, tal, mas depois foi. O Charles também. Então, assim, são dois caras que foram nocauteados recentemente. Então, eu não sei se necessariamente o Holloway tem o mesmo queixo de antes, tá? Então, fazer esse desafio ali com o Charles que tem atletas como o próprio Gate, que disse que foi o cara que mais bateu forte nele, então, assim, é um chumbo trocado ali que não necessariamente vai ter, dependendo do momento em que isso aconteça, se for lá pro finalzinho da luta, não necessariamente vai ter muita técnica ali, ou questão de queixo. Cara, ali vai ser loteria. São dois caras que vão jogar a mão e, dependendo da situação da luta, quem acertar primeiro ganha, entendeu? Não é necessariamente como foi o Holloway e o Gate. Não teve um show de técnica naquela última trocação. Foram os dois escondendo o queixo e ligando o ventilador ali, né? Porque tem o cansaço, tem todo o dano que teve ali, e aí você vai do jeito que dá, né? Ninguém foi alinhadinho ali, bonitinho e tal, que nem o Topuria faz, retinho. Não, o negócio ali foi soltar a mãozada, e quem pegar primeiro ganha, né? Então, eu acho que se isso acontecer, óbvio, a gente vai, como torcedor do Charles, ter medo, vai ficar, ai, não faz isso, não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, ele pode ganhar, né, numa dessa, e outra, e se ele ganha, né, se ele vai pra uma situação dessa e ele acerta e ele apaga o Holloway, aí, porra, faz todo sentido, aí tem toda a graça de ter sido o cinturão BMF, tá? Então, sim, eu como torcedor de Charles, vou ter um puta receio dele fazer isso, porque o Holloway é a praia dele, o caminho mais fácil pro Charles seria, sim, o grappling, mas, de novo, o objetivo do cinturão BMF não é esse, né? Então, vamos supor que o Charles vai lá, não troca nada com o Holloway, gruda, faz a luta segura e consegue finalizar. A galera que torce pro Charles vai ficar feliz, ele ganhou. Mas você concorda que a visão geral que tu não vai ter, fala, porra, mas aí o cinturão BMF tipo assim, qual a graça, sabe? Vamos falar, ele ganhou o cinturão BMF, mas entendeu? O cinturão BMF não combina muito com a luta controlada, com a luta mais de grappling, entendeu? Por mais que as pessoas falem, ah, mas é MMA, tudo bem. Mas o conceito do BMF é o cara ser o durão, o casca grossa ali, entendeu? Então, por mais que às vezes o cara, uma tentativa de finalização, como o Ferguson, quase quebrou o braço dele e não bateu, o cara é durão também. É durão também. Mas eu acho, e aí vocês podem comentar aqui embaixo, que a graça do BMF é os caras tampar na porrada ali, sem necessariamente técnica, sem necessariamente muita responsabilidade. A graça ali é morder o protetor, ligar o ventilador e ver quem cai primeiro. É selvageria. Eu acho que esse é o propósito do BMF. Tanto que olha os caras que lutaram por ele, tá? Então é isso. Eu sim tenho medo, tenho receio do Charles fazer isso. E concordo que ele teria várias outras opções para ganhar a luta, mas eu entendo profundamente o raciocínio dele e dele aceitar e ver o que acontece. Porque é o objetivo do cinturão, tá? Então é isso, né? Estou aqui do lado do Charles. Eu entendo o risco, ele pode perder, a gente fica triste. Mas, cara, é a ideia da coisa, né? Então eu acho que ele tá certo. Se o Holloway apontar pro chão, então bora ver aí quem cai primeiro. E vamos torcer que não seja o Charles, né? Então é isso. Comenta aqui embaixo sua opinião. Você concorda comigo ou você acha que não? Independente do BMF, ele tem que se preocupar em ganhar e se tiver que amarrar, derrubar, finalizar e não dar o show que a galera quer ver, tá certo também. Comenta o que você acha aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!